Olá amigos, meu nome é Sadoc e eu vou aqui mostrar algumas dicas de como instalar o rodapé modelo Vogue da Durafloor. Esse aqui é o modelo Vogue da Durafloor. Nós vamos precisar, para instalar, de algumas ferramentas. Uma furadeira, uma parafusadeira, uma serra meia esquadria, algumas brocas de medidas diferentes, que mais para frente eu vou explicar por quê, parafuso, bucha, um lápis, um martelo e uma trena. Certo, nós vamos começar por aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o rodapé na parede e ver se existe um alinhamento com a parede, se a parede realmente está bem alinhada. No caso dessa aqui, ela não estava, ela tinha algumas imperfeições. E aí, como é cimento, permite você tirar ou acrescentar. Já foi tirado aqui com uma talhadeira, né? Agora, colocado o rodapé, ele está totalmente uniforme. Vamos colocar o outro, que nós começamos sempre por um canto. Aqui eu não vou fazer junção nesse tipo aqui, que seria topo a topo. Eu vou fazer com 45 graus, corte com 45, que é um outro tipo de acabamento que fica, na minha opinião, fica melhor. Por isso é que nós vamos precisar da serra meia esquadria. Certo, aqui nós vamos marcar o ângulo do corte, o modelo, tem que saber. Marca da outra. E vamos para a serra. Agora nós vamos mostrar aqui como fazer o corte para fazer a junção das duas pontas. Os dois cortes em 45 graus. Primeiro nós vamos ajustar aqui. É importante ver esse detalhe, frisar esse detalhe aqui, que essa peça tem que ficar nivelada com a base, para que o corte não saia transversal e na hora de ajustar não tenha falhas. Ok, ajusta aqui. Vamos botar em 45. A marca do corte é para cá, já está marcado aqui com o lápis, nós marcamos lá. É muito importante saber para que lado aqui o corte, esse é nesse sentido. Tá? Feito isso, nós vamos retirar essa madeira. Ok, agora nós vamos cortar a outra ponta que vai unir aquela primeira que nós cortamos. Eu estou usando duas mesas aqui improvisadas como bancada e mudei essa mesa para o outro lado. Vou explicar o porquê que mesmo isso aqui, tendo essas duas opções, 45, eu vou usar nessa aqui agora, usei nessa. A mesa tem que ser mudada para apoiar a base lá, a outra ponta do rodapé, porque nós temos que cortar sempre com essa face, com o lado do rodapé, para o lado daqui, da frente, de onde é o corte. Se nós cortarmos com esse, de repente, se nós só mudarmos aqui e virarmos assim, também vai dar certo. Mas vai acontecer que, devido ao corte ser do outro lado, quando é cortado daqui para lá, essa face aqui onde é o corte fica perfeita. Quando a gente corta de lá para cá, essa face aqui fica toda com imperfeições, com defeitos. Então a gente sempre vai cortar com a madeira, sempre com esse lado para cá. Então nós voltamos para lá e para cá para fazer o corte sem estragar a madeira. Verifica se está no nível, ela não pode estar mais alta nem mais baixa a ponta. Aqui no caso eu estou usando um papelão, que esse lado aqui está dando um pouquinho mais baixo, para fazer o ajuste, certo? Aqui ó, deu para verificar que está no mesmo nível, para o corte sair correto. Vamos serrar a outra parte. Ok, agora vou mostrar. Olha, aqui fica corte perfeito, fica linear, sem ranhuras. Desse lado fica assim. Então por isso que tem que ser cortado sempre nesse sentido.
Se for essas imperfeições vão ficar para cá e aí você não vai ter um bom acabamento. Vamos para a parte de montagem agora. Bom, agora nós vamos fazer a parte da divisão do tamanho da madeira aqui, para ver quantos furos que ela vai precisar, porque dependendo do tamanho da parte que nós vamos fixar, eu estou usando a média da distância de um parafuso para outro, né, de fixação, entre 50 e 60 centímetros. Essa peça tem 1,90. Eu vou deixar 5 para cada lado, desconto, e vou dividir os 180 que sobra. Eu vou fazer 3 furos com 60 centímetros um do outro aqui. Né? Vamos marcar aqui. O primeiro seria aqui na ponta. Sempre tem que ter perto da ponta para fixar a ponta. Mais 60. Mais 1,20. Certo? A marcação aqui. E o outro com 1,80. Seriam 3 de 60 centímetros. Nós vamos usar uma broca de 10 milímetros, que ela é um pouco maior que a cabeça do parafuso, pouca coisa, você pode medir dependendo do parafuso que você vai escolher. Eu escolhi a bucha 8, parafuso 8, a broca um pouco maior de 10, vou mostrar o porquê, o acabamento. Aí nós vamos fazer isso aqui, marcado, vamos fazer uma pequena escarificação aqui. Certo? É a profundidade da cabeça, da parte do parafuso. Vamos retirar esse excesso aqui com um estilete, uma faquinha. Eu estou usando uma faca, mas pode ser um estilete. Na hora de fazer o acabamento é importante manter isso. Certo? Aqui, como a madeira é mais macia para furar, eu estou usando a parafusadeira para fazer esses furos. Agora a broca para fazer o furo por parafuso, que seria esse aqui. Ok. Agora nós vamos para fazer o furo na parede. Vamos usar uma broca mais fina que passa nesse buraco, certo? Não é o da bucha. Depois nós vamos usar a broca que é a da bucha, que é 8. Primeiro nós vamos fazer um furo com esse aqui para marcar o local. Tá zerado as duas aqui, certificando-se disso. Nós vamos fazer a primeira marcação aqui. Agora a gente pode... Nós vamos terminar esse furo com essa broca que é a da bucha. Vamos colocar a bucha. Nós vamos colocar a peça, nós vamos fixar essa peça no lugar para depois fazer os demais furos. Agora nós vamos poder fazer o restante dos furos sem correr o risco que ela saia da posição. Ok, feito todos os furos com essa parte fixada, né? Nós vamos retirar agora. Eu faço sempre o primeiro, fixo a peça e faço todos os demais, que é para não correr risco de nenhum furo sair fora de posição. Vou retirar a peça novamente para poder aumentar os furos. Ok, agora nós vamos fazer a limpeza.
parte final, que é a parte de fixação do rodapé com todos os seus parafusos. Ok, após nós concluirmos um lado e o outro lado também já foi feito, repetindo o mesmo processo daqui, no meio precisou de uma emenda, porque, claro, tem paredes com menos de 2,5 metros, mas a maioria vai ter mais de 2,5 metros e o rodapé é apenas 2,5. Então tem a emenda. Como fazer essa emenda? Eu também optei a emenda pelo corte de 45 também, para ficar com acabamento melhor. Agora nós vamos partir para a parte de finalização, que é a parte de fixação. E ok, tudo pronto. Depois só fazer o acabamento com o tapa-furo, ou no caso aqui, para cobrir o parafuso. A fixação é fácil, simples. Ele tem uma linha que ele segue, imitando a madeira. É só segui-la. Gente, eu espero com esse vídeo ter tirado as dúvidas de como instalar o rodapé Vogue e que agora se torne mais fácil você conseguir fazer isso. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.